Está acontecendo um julgamento no Fórum da Justiça Estadual aqui no bairro Santa Edviges, na cidade de Arapiraca. No banco dos réus, um homem identificado como Antônio Carlos da Silva, vulgo Tonho do Bloco. Ele teria se envolvido em uma troca de tiros com a Polícia Militar de Alagoas durante uma operação para cumprimento de mandados de busca e apreensão e de prisão que aconteceu no ano de 2016, quando ele teria deflagrado 3 tiros de arma de fogo contra um oficial da Polícia Militar que comandava a operação. Na oportunidade, esses mandados tinham sido expedidos pela 17ª Vara Criminal da capital. E o que a defesa vai sustentar em plenário, é o que vem já sendo trabalhado durante toda a persecução penal, é em relação à legítima defesa putativa. Inclusive, ficou evidenciado nos autos de forma clara que aqueles disparos que ele efetuou foi naquela reação instintiva, momentânea, até que inconsciente, ele havia acabado de acordar e se deparou com pessoas invadindo sua casa. E o grande detalhe é que ele não sabia que era polícia militar. Isso é o que já vem sendo provado durante o processo, vai ser provado aqui em plenário que ele não sabia que se tratava de polícia. Inclusive, quando percebeu que era polícia, ele cessou os disparos. Ele possuía mais de 10 munições, ele tinha 13 munições ao seu dispor. Ele efetuou 3 disparos e, ao perceber que se tratava de polícia militar, ele cessou os disparos, ou seja, evidenciando que não havia intenção, obviamente, de matar nenhum dos policiais. E foi quando ele cessou os disparos, se entregou, respondeu todo o processo em liberdade, atendendo todas as demandas quando foi intimado. E, enfim, esperamos que o Conselho de Sentença acolha a nossa tese defensiva no sentido de absolver o réu. No entanto, o cliente dos senhores, ele estava sendo acusado de envolvimento a roubo a banco. Quando a polícia vai cumprir um mandado de prisão numa situação como essa, expedido pela Justiça, leva-se em consideração a periculosidade da pessoa que está sendo acusada, nesse caso do cliente de vocês, e por isso aconteceu toda essa situação lá em 2016? Perfeito, Walter, bom dia a você, bom dia a todos os ouvintes. O importante, acima de tudo, é entendermos que a casa, o domicílio de qualquer pessoa, é um asilo inviolável e é um local, inclusive, sagrado para muitos. E o nosso constituinte, visando essa situação, preservou algumas garantias no momento do cumprimento de um mandado de prisão, no mandado de busca e apreensão, do que se tratar, de qualquer sorte. Desta forma, deve-se preservar principalmente pelo horário desse cumprimento, que tem que ser durante o dia. Vamos trazer em plenário e vamos comprovar isso, que, infelizmente, o momento do cumprimento desse mandado foi em período ainda noturno. Por conta disso, fez com que o nosso cliente viesse a entender que se tratava de uma emboscada de inimigos seus. E em que pese isso já ter sido apresentado, sustentado durante todo o processo, este momento final, que é o momento do Tribunal do Júri, será um momento que será apresentado para os jurados, pessoas do povo escolhidas entre a sociedade, para decidirem se de fato ele deve ser condenado ou absolvido. E aí esperamos que a nossa tese seja acolhida por todos. Você acha o fato dele, enfim, ser envolvido em outras situações, isso implica no julgamento de hoje? Veja só, isso não foi comprovado no processo, essas outras situações envolvidas. Na verdade, esse mandado era para tentar levantar informações nesse sentido, o que não se comprovou, não localizou nenhum objeto criminoso em sua residência, nenhum vínculo ele com nenhuma organização criminosa, nada nesse sentido. Muito pelo contrário, ele estava com a sua família, cuidando da sua prole, é uma pessoa humilde e trabalhadora, e acredito que isso significa assim, uma abordagem mais contundente da polícia, obviamente, por haver essa suspeita, mas não se comprovou. Durante esse período, enfim, de 2016 até a presente data, ele, em algum momento, ele deixou de colocar para a Justiça, de informar a Justiça o seu domicílio, viajou sem permissão da Justiça? Aconteceu algo desse tipo? Isso é muito importante saber, porque ele sempre compareceu, e essa atitude do réu é muito importante que a sociedade saiba, sempre compareceu a todos os atos processuais, todos os chamados da Justiça, e sempre se colocou à disposição para responder e para informar tudo que fosse necessário, tanto para o juiz, quanto para o Ministério Público, e hoje para a sociedade. Inclusive, houve realmente um momento em que ele precisou se ausentar da comarca de Arapiraca, mas como ele respondia o processo em liberdade e havia algumas condições para que ele respondesse o processo em liberdade, ele teve que informar e pedir autorização ao juiz da 5ª Vara, o que foi deferido, e na oportunidade ele pôde ir para São Paulo e retornar informando todas as atividades dele durante todo o processo.
Muito bem, a gente agradece aqui aos advogados do acusado. Nesse momento, já vai começar, enfim, inclusive o julgamento. Eles pediram licença para o juiz que presidirá essa situação e vieram nos prestar esses esclarecimentos aqui. E é lógico, a gente vai torcer para que a justiça possa se pronunciar de acordo com os autos e quem, enfim, for de direito, a defesa com os advogados, e o resultado seja o melhor para a sociedade, seja o melhor para ambas as partes. Retorno aos estúdios.